Você sabe qual é a angulação ideal que a gente deve colocar as nossas peças de impressão 3D para que esses modelos tenham mais detalhes? Depende um pouco da peça, mas em geral o ideal é que ela tenha entre 20 e 35 graus. Inclinar o modelo ajuda a gente a evitar áreas planas muito grandes que vão causar sucção ou descolamento, serve para melhorar a drenagem da resina, reduzir marcas de camadas visíveis e, por exemplo, modelos de arcada que a gente coloca em 25 graus, eles costumam ter um melhor equilíbrio entre tempo e qualidade. Colocamos nossas guias cirúrgicas normalmente entre 20 e 30 graus com o oclusal voltado para cima para que a gente não tenha problema no encaixe dessa guia nos nossos dentes, e peças mais finas ou longas a gente tende a colocar com uma inclinação maior para a gente reduzir deformação e otimizar os suportes. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre isso, porque existem alguns conceitos que são importantes a gente abordar aqui para que você possa entender e cada vez mais você pensar na hora de colocar sua peça na mesa de impressão para que ela fique de uma forma mais adequada e que a gente tenha menos falhas nas nossas impressões. Fica aqui até o final desse vídeo que eu vou te explicar tudinho como que funciona. Eu podia vir aqui com algumas receitas de bolo ou simplesmente te falar que a melhor angulação para colocar o seu objeto para imprimir seria 20 ou 30 graus. Modelos em 25 graus equilibram tempo e qualidade. Guias devem ser colocadas entre 20 e 30 graus com a oclusal virada para cima. Peças mais finas seria melhor aumentar a angulação porque reduz a deformação e otimiza esses suportes. Mas eu sei que você não veio aqui para isso. Sei que você quer entender o processo e pensar por você, como seria a melhor forma de a gente colocar os nossos arquivos para imprimir de uma forma otimizada sempre. Então, Celso, o que eu devo saber para não ter erros na hora de imprimir? Bom, o primeiro conceito é Peel Force. E o que é Peel Force? Em impressoras MSLA, DLP ou LSD, a peça ela é puxada, camada por camada dentro do VAT. Cada vez que o eixo Z sobe, ocorre uma força de sucção, que a gente chama de Peel Force, entre a camada recém-curada e o filme de FEP, de ACF ou de PFA. E essa força ela vai depender um pouquinho da área de contato direto com o filme. E quando a base do modelo está totalmente paralela ao FEP, a área de contato é muito grande e a sucção, então, ela é muito alta. Isso causa, então, risco de descolamento da peça, pode causar deformação nas primeiras camadas, causa marcas visíveis de peel e falhas de cura nas superfícies mais planas. Ao inclinar esse modelo, a área de contato em cada camada diminui progressivamente, reduzindo essa força de sucção, e isso aumenta a taxa de sucesso e melhora o acabamento superficial das nossas peças. Tá, Celso, então, para resolver esse problema, a gente vai colocar todas as peças em pé sempre. Não, um outro conceito importante seria a oscilação ou um movimento de pêndulo dessas peças durante a impressão. Quando imprimimos peças finas e longas, como guias extensos, pontes, pinos ou estruturas com pouca espessura, elas ficam suspensas nos suportes e elas são submetidas a movimentos repetitivos de subida e de descida, que a gente chama de peel motion. Isso gera o que podemos chamar de efeito pendular ou movimento oscilatório durante esse peel. Se a gente for colocar uma peça, por exemplo, que seja muito comprida e não tenha nada lateralmente, o que vai acontecer? Em cada movimento de subida e de descida, essa peça pode realizar um pequeno movimento. Esse pequeno movimento pode gerar um problema na sobreposição de cada camada. Isso faz com que a nossa peça não seja totalmente precisa, ou seja, num daqueles movimentos de pêndulo, a próxima camada vai ser sobreposta num local errado, ou seja, a minha camada que foi impressa anteriormente, ela vai ficar numa posição e a camada, pelo movimento de pêndulo superior, vai ficar numa posição inadequada. Também é importante a gente entender um outro conceito que seria o overhang. Além desse movimento de pêndulo, essa camada ela vai ser sobreposta uma em cima da outra, mas a camada superior não deve ter uma angulação tão grande que não seja suportada pela camada inferior. Normalmente, os trabalhos mostram que se a gente tiver uma angulação de 45 graus, a gente consegue imprimir facilmente, mas as
nossas impressoras hoje em dia, a gente pode até fazer testes, e eu fiz um vídeo explicando exatamente isso, um teste que a gente faz na nossa impressora para avaliar qual é a angulação máxima de overhang que eu posso utilizar nas minhas impressões. Então, cada um pode fazer esse mesmo teste para a sua impressora e ver até quantos graus eu posso modificar o ângulo de impressão para que eu não tenha uma falha na minha peça. Eu vou deixar aqui um gráfico correlacionando ângulo de impressão, força de pio e tempo de impressão. Mas para a gente entender, durante cada camada de impressão, o modelo é puxado do FEP, ou do ACF, ou do PFA. A força de pio, que seria essa força de separação, depende diretamente da área em contato com o filme e da pressão negativa, que se forma entre o filme e a camada curada. A equação simplificada dessa força é F igual a P vezes A, onde o F seria a força de pio em newtons, o P a pressão negativa em pascal e o A seria a área em contato em metros quadrados. Ao inclinar no modelo, a gente reduz a área de contato entre cada camada e o filme. Isso reduz linearmente a força necessária para descolar cada camada. Estudos de engenharia de polímeros mostram que reduções de 20 a 30% nas inclinações já diminuem a força de pio em até 70%, dependendo da geometria da peça. Ou seja, o ângulo mágico é onde a área projetada deixa de ser um plano grande e passa a ser uma sequência de pequenas secções diagonais. E como funciona a dinâmica dos fluidos? Após cada camada ser curada, a impressora precisa que a resina líquida flua novamente para preencher o espaço entre o modelo e o FEP antes da próxima exposição. Por exemplo, resinas de carga cerâmica, elas são muito espessas. E cada vez que a gente sobe e desce com a mesa, aquela resina tem um tempo que é alto muitas vezes para chegar até o meio da nossa peça. Quando eu comecei a fazer impressões com resina de carga cerâmica, eu tinha erros na nossa mesa de impressão, principalmente no centro. Isso acontecia porque a resina, se ela não tivesse um aquecimento adequado, ela não ficava fluida o suficiente para dar tempo para ela voltar até o meio da mesa de impressão. Se a peça ela estiver horizontalmente colocada na mesa, o fluxo é bloqueado e então forma-se uma espécie de vácuo hidráulico. Quando ela está inclinada, o fluxo é laminar. Ele é contínuo e também ele é controlado. E a resina ela escorre naturalmente sem a gente ter um aprisionamento de bolhas de ar. E a dinâmica de fluido computacional, que seria o CFD, mostra que ângulos entre 20 e 30 graus, a viscosidade da resina ela fica entre 0,6 e 0,9 pascais por segundo e representa viscosidade dinâmica. Ou seja, a resistência de um fluido ao movimento ou escoamento. Isso permite um refluxo completo em menos de 0,8 pascais por segundo, o que coincide com o tempo de lift mais settle, que seria, na verdade, a subida e a descida da mesa dentro dos nossos tanques de impressão. Isso causa menos resistência hidráulica, menos pio, menos bolhas e, consequentemente, menos falhas. Então agora, quando alguém te perguntar qual a melhor angulação para a gente colocar as nossas peças para imprimir, você vai falar que isso depende de uma série de conceitos. E quando você for imprimir alguma coisa daqui para frente, vai ter muito mais clareza e facilidade e tenho certeza que vai ter muito menos erros nas suas impressões. Não se esqueça de deixar seu like, compartilhar, curtir, é bem importante para que o nosso canal cresça e mais gente consiga ver vídeos como esse e aprender tudo sobre impressão 3D em odontologia. Até mais!